Obrigado, David. Boa noite para você de casa. Agora o NTV News. Criança de 4 anos foge de escola e família cobra mais rigor na segurança. Os impactos da desassistência nos serviços oncológicos em Patos de Minas e mais. Como funciona o sistema de alarmes da Polícia Rodoviária Federal que ajuda a localizar pessoas desaparecidas? Imunização contra a brucelose tem baixa cobertura na região. Desemprego recua e rendimento do trabalhador encolhe. Março é amarelo para os pets, alerta para as doenças renais. A previsão da meteorologia para o outono que começa no domingo. Mais 129 casos da Covid-19 são confirmados em Patos de Minas. O que fazer com o dinheiro antecipado do 13º salário para aposentados do INSS? No ano que seria de alta, quebra na safra atrapalhou produtividade de café na região. O NTV News desta sexta-feira já está no ar. Fique conosco. Nós abrimos a edição desta sexta-feira te mostrando um serviço oferecido pela Polícia Rodoviária Federal. Esse serviço aí oferece a ajuda para localizar as pessoas desaparecidas. O novo serviço oferecido pela Polícia Rodoviária Federal será um reforço para ampliar e agilizar os trabalhos de busca por pessoas desaparecidas. A ferramenta online chamada Sinal Desaparecidos deriva de outro sistema da PRF. A Polícia Rodoviária Federal já tinha o sistema Sinal, que disponibilizava para o cidadão que no momento que ele constatasse que tinha o seu carro roubado ou furtado, ele poderia alimentar o sistema, né? E isso enviaria um alerta para todos os postos policiais, para todos os policiais rodoviários federais que estivessem de serviço num raio de 500 quilômetros do local do fato informado. E aí, aproveitando essa expertise, a Polícia Rodoviária Federal fez uma adaptação no sistema, né? E agora permite que o cidadão também alimente esse sistema no momento em que ele percebe que ele está com um parente desaparecido. 63 mil pessoas desapareceram no Brasil apenas no ano de 2021, o que resulta em cerca de 170 sumiços por dia. Quanto mais rápidos os familiares e amigos das pessoas desaparecidas utilizarem o serviço, mais chances de obter sucesso na busca. Para utilizar a ferramenta, basta um computador ou celular com internet. A pessoa vai entrar no site da internet lá, né? Pode usar o próprio Google como referência, vai digitar Polícia Rodoviária Federal, pessoas desaparecidas, né? Sinal desaparecidos, e aí vai aparecer um formulário no qual ela deve preencher com os dados, né? São aqueles dados de registro da pessoa, mas também ela deve estar muito atenta com as características físicas da pessoa, a altura, a cor da pele, o tipo de roupa que ela estava usando, né? Eventualmente aquelas... A gente sabe que muitas pessoas que desaparecem, né, que saem de casa sem rumo, têm eventualmente alguma deficiência mental, algum problema cognitivo, né? E aí é importante informar isso também, informar se toma algum tipo de medicamento. Tudo isso, o máximo de informação para facilitar na localização da pessoa desaparecida. Para acessar o serviço, é só entrar no portal desaparecidos.prf.gov.br e preencher os dados. Não é necessário efetuar cadastro para utilizar o Sinal Desaparecidos. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou hoje o bloqueio do aplicativo de mensagens Telegram. Na decisão, o ministro determinou que as operadoras de telefonia realizem o corte no funcionamento da plataforma. Em caso de descumprimento, será aplicada uma multa diária de R$100 mil. As autoridades temem que o Telegram seja palco para a desinformação no país, por não buscar implementar meios de barrar a disseminação de informações sabidamente inverídicas. No aplicativo, por exemplo, é possível formar grupos com centenas de milhares de pessoas que recebem mensagens simultaneamente. O principal concorrente, o WhatsApp, por exemplo, permite grupos de apenas 300 pessoas. A gente mudou de assunto agora e te mostra que a vacinação contra a brucelose em Patos de Minas quase bateu a meta definida pelo IMA. Em alguns municípios da região, a imunização ficou bem abaixo do esperado. A brucelose bovina é uma doença bacteriana que não afeta só os animais, como também os seres humanos. A zoonose é controlada pelo Ministério da Agricultura desde o início dos anos 2000. Tanto nos animais quanto nos seres humanos, a doença pode causar infertilidade. A vacina contra a doença é dada ao animal nos anos iniciais de vida, entre 3 e 8 meses. Uma zoonose, que é causada por uma bactéria
São bactérias de um gênero chamado Brucella, por isso que é a brucelose, e que é uma doença que normalmente o seu principal sintoma é a nível reprodutivo, tanto no ser humano quanto nos animais, tá ok? É uma doença que causa uma grande infertilidade, um grande número de aborto, principalmente essa sintomatologia dela. Então é uma doença com grande impacto econômico, tá? É uma zoonose que pode ser transmitida para o ser humano e que é controlada nos animais através da vacinação das fêmeas. No ano passado, das 156 mil bezerras aptas a receber a dose em Patos de Minas e demais cidades da região, 65 mil foram imunizadas no primeiro semestre e 47 mil no segundo semestre. A taxa de imunização foi de 78,5% em toda a região. O Ministério da Agricultura estabelece que a taxa de imunização deve ser de 80%. Os números são animadores, porém, em Matutina, Santa Rosa da Serra e São Gotardo, a imunização foi bem baixa e nem sequer chegou aos 60%. Segundo esse especialista, a baixa cobertura vacinal pode ser um problema para toda a região. Além dessa questão de ter a questão do índice de reprodutivo ser afetado, tá, nós temos que lembrar que é uma doença que passa muito também pela via digestiva. Então o leite de uma vaca com brucelose pode contaminar um ser humano, tá? Por isso é que se exige a pasteurização. Então é uma doença que é uma zoonose, principalmente transmitida através da alimentação. Tá? Então um leite de uma vaca dessa, um produtor pode comer um queijo ou um leite cru e ser contaminado e vir a ter problema, tá? Tanto ele quanto a família dele. Tá? E do ponto de vista econômico é um problema sério na parte de reprodução do rebanho. Somente um profissional habilitado pode fazer a vacinação. Além disso, é importante ficar atento aos prazos. Quem não cumprir pode pagar multa. A campanha de vacinação contra a brucelose ela é feita em duas etapas. A primeira etapa começa no dia 1º de janeiro de 2021 e vai até o dia 30 de junho de 2021. E o produtor tem até o dia 10 de julho para fazer a comprovação. A segunda etapa começa no dia 1º de julho de 2021 e termina dia 31 de dezembro de 2021. E o produtor tem até dia 10 de janeiro para fazer a comprovação. Em relação a essa vacinação, ela tem que ser feita por um médico veterinário que ele é autorizado pelo INMA para fazer essa vacinação, ou por a pessoa autorizada por o médico veterinário. O produtor que deixar de vacinar, ele está sujeito a uma autuação. E o que deixar de comprovar também. Então a gente pede, né, para que os produtores façam essa vacinação, né, das bezerras e comprovem junto ao INMA para evitar essa autuação. O Instituto Mineiro de Agropecuária também alerta os produtores rurais sobre a importância da vacinação de outras doenças, por exemplo a febre aftosa, que no Brasil é quase erradicada, e também a raiva, já que na nossa região houve alguns casos dessa doença recorrente. A preocupação é para que os produtores rurais mantenham o calendário vacinal em dia. Lembrar o produtor que nós vamos ter uma alteração no cronograma de vacina e agora em maio nós vamos vacinar os animais de 0 a 24 meses. Isso se deu porque, como é de conhecimento da maioria dos produtores, houve falta de vacina nas etapas do ano passado. E isso é um meio do Ministério da Agricultura de remanejar essas doses existentes dentro do estado. Inclusive, vou aproveitar a deixa para lembrar o produtor da vacina contra a raiva também e lembrar que nós estamos tendo casos recorrentes de raiva aqui na nossa região. E a vacina da raiva também é obrigatória, segundo a Lei 10.21. Em instantes aqui no News você vai ver que o desemprego recua e rendimento do trabalhador encolhe. Março amarelo para os pets, viu? O alerta é para as doenças renais.
A taxa de desemprego recuou para 11,2% em janeiro no Brasil. Isso segundo o levantamento do IBGE. Agora são 12 milhões de desocupados no país. A taxa de desemprego no país ficou em 11,2% no trimestre encerrado em janeiro deste ano, o menor para o período desde 2016, conforme o IBGE. No trimestre encerrado em janeiro, o percentual era de 14,5%. A população desocupada caiu de 14 milhões e 700 mil para 12 milhões. Já a população ocupada chegou a 95 milhões e 400 mil. Por outro lado, o rendimento real do trabalhador voltou a cair. Encolheu 1,1% em 3 meses e 9,7% frente ao mesmo trimestre de 2021, ficando em R$ 2.489 de média. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, lançou na capital mineira nesta quinta-feira a oficina do programa Previne Brasil. A cerimônia contou com a participação de autoridades da saúde dos municípios e também do secretário estadual de saúde, Fábio Baquerete. O Previne Brasil é um programa implementado em 2020 pelo governo federal para melhorar a distribuição de repasses do Ministério da Saúde para estados e municípios promoverem a atenção primária em áreas como equipes da saúde da família, consultório de rua e equipes de saúde bucal. Nós queremos mudanças de desfecho. Isso é fundamental, porque senão não tem entrega, não muda indicador de saúde pública, não muda a mortalidade, não diminui a internação. A parte federal, que é o Previne, ele traz um acréscimo financeiro dentro da política da atenção primária, do posto de saúde. Tem algumas metas muito importantes, como o pré-natal, por exemplo, 6 pré-natais que a gestante tem que fazer, tem que ter essa meta para receber o recurso, então é muito importante. E o governo estadual também tem, esse ano, 375 milhões também para investir na atenção primária. Então, um somatório dentro da política do Previne e do Estado para a gente melhorar ainda mais o acesso no posto de saúde. Na ocasião, também foi lançado um aplicativo para gestores de saúde estaduais e municipais. O ministro Marcelo Queiroga também comentou a situação da Covid-19 em todo o Brasil. Nos próximos dias, espera-se que ela seja rebaixada de pandemia para endemia, por opção do Ministério da Saúde. Queiroga afirmou que isso será feito também ouvindo outros poderes e outras autoridades. Nós temos hoje já uma esperança muito grande de pôr fim a essa emergência sanitária. Agora temos que ter cuidado para não interromper políticas públicas essenciais. Na cerimônia, Baquerete informou que a situação de emergência em saúde no estado também pode ser retirada nas próximas semanas. A pandemia continua acontecendo, mas como ela está controlada, os decretos estaduais, municipais e federais acompanham muito mais o controle da pandemia do que qualquer outra coisa. Queiroga também falou sobre a queda nos indicadores da contaminação pela Covid. Panorama que, segundo ele, foi puxado principalmente pela vacinação. A população brasileira tem uma cultura vacinal muito grande, busca livremente as salas de vacinação, mais de 38 mil salas espalhadas por todo o Brasil, e o sucesso da nossa campanha de vacinação já é reconhecido no mundo inteiro. O mês de março é amarelo para os pets e o alerta é para as doenças renais. No universo dos pets, o mês de março é marcado pelos cuidados e a prevenção das doenças renais. A campanha do Março Amarelo visa cuidar dos rins de cães e gatos antes do surgimento de problemas crônicos. O animalzinho hoje ele é um membro da família e muitos animais, às vezes, as pessoas não têm noção que esses animais possam ter problemas tanto renais, alguns outros problemas, assim como nós humanos. Então, a campanha vem justamente para reforçar que os animais possuem problemas renais, a importância de estar fazendo check-up, estar avaliando se o animal está bem, para a gente estar vendo o problema antes de o animal já ter realmente a doença renal. E as doenças renais são muito comuns e afligem até 60% dos animais de estimação que já estão idosos. A doença renal, ela é comum, A gente tem a doença renal crônica, que é aquele cãozinho que vem fazer o check-up anual e a gente descobre que ele tem ali uma alteração renal. E tem aqueles cãozinhos que já vêm com a doença renal aguda, que é aquela doença secundária. Então, o cãozinho vem com uma patologia primária. Quando vem, a gente vai fazer os exames, a gente vê que ele está com a patologia e está também com os rins ali debilitados.
super comum a gente pegar animal com doença renal, tanto crônica quanto aguda no dia a dia da clínica veterinária. Os sintomas de animais com problemas renais podem ser confundidos com outras doenças. Portanto, é necessário o acompanhamento de um médico veterinário. Primeira coisa, assim, quando a gente pega um animalzinho que a gente suspeita de algum problema renal, é aquele emagrecimento muito rápido. O animalzinho, às vezes, bebe muita água, ou ele faz muito xixi, dependendo também faz pouco, dependendo do quadro que está essa doença renal. A urina muito clara ou ela está muito escura também pode estar tendo algum problema renal ali. Então é muito importante tá fazendo um check-up anualmente, principalmente animais que são mais velhos. Lembrando também que não quer dizer que animais novos também não possam ter doença. Os problemas renais não são exclusividade de animais idosos e também podem surgir devido à genética ou alimentação. Não há um tratamento específico para a doença e os cuidados são guiados pelos sintomas apresentados por cada animal. Tem aquele animal que está com a deficiência renal e vai apresentar apenas vômito, então a gente trata sintomas. Está com vômito, trata os sintomas. Está com perca de massa, trata sintomas. Isso tudo acompanhado com o que a gente vai encontrar no exame do animal, né? Mas ele é aquele tratamento assim, sintomático. Com qual sintoma que a doença renal está apresentando, a gente vai tratar. A doença renal ela é muito ampla, ela pode causar vários sintomas no animal. Então ela é baseada nos sintomas que vai estar apresentando ali no momento. O caminho para evitar o surgimento de doenças renais é o acompanhamento médico veterinário. E vale ressaltar que o proprietário de um animal doente renal crônico deverá seguir uma rotina de cuidados para garantir o bem-estar do pet. Tem exames que a gente consegue fazer, que a gente pega o cãozinho com alteração renal com 25% de alteração renal. Então esse é um cão que a gente consegue acompanhar, consegue todo ano, de 6 em 6 meses, fazer o check-up dele e ver como que está a progressão dessa doença renal. E tem aquele que já vem assim, tardiamente, não faz o seu exame de rotina, que já chega com um rim com debilitação ali de 80%, que já é aqueles casos mais complicados, que talvez a gente chegue a fazer a necessidade de um hemodiálise, né? E os amiguinhos, né, os animaizinhos merecem toda essa atenção, inclusive um mês, marcando um mês de março amarelo para conscientizar e buscar aí tratar esses animais de doenças renais, né, Matheus? É verdade, Odair. Todo cuidado é pouco, principalmente nos últimos tempos com os nossos animaizinhos, mais do que nunca, então, um mês para reforçar esses cuidados tão essenciais para eles. Você tem, né, um animal em casa? Eu tenho o Toy. Está assistindo a gente agora. Tá cuidando, tá levando lá? Tá em dia no pet. Muito bem. Depois do intervalo, no ano que seria de alta, quebra na safra atrapalhou a produtividade de café na região. E qual a previsão da meteorologia para o outono que começa no domingo? 2022 era esperado como ano positivo para a produção de café, mas as condições climáticas atrapalharam as previsões. Em algumas das principais regiões produtoras do Brasil, como Patrocínio, a geada e depois a seca severa provocaram queda na safra. A jornalista Ludmila Bahia e o cinegrafista Gustavo Brito mostram agora uma cafeicultora que aposta na produção de café especial. Mesmo com café diferenciado e boa parte destinado ao mercado externo, o resultado deve ser suficiente para cobrir os custos. O Brasil é o maior produtor de café do mundo. Apesar de não sermos os maiores consumidores da bebida, é a segunda com maior consumo, perde apenas para a água. O brasileiro toma em média de 3 a 4 xícaras por dia de café. São quase 6 quilos por ano, de acordo com a Organização Internacional do Café. Costumei gostar de café desde criança, amo. Meu dia começa depois da xícara de café. Alegria, cafeína, energia. E para garantir o cafezinho à mesa, trabalho duro lá nos cafezais. Não é época de plantio e nem de colheita do café, mas a lida no campo não para. A Marie faz parte da terceira geração de cafeicultores. São mais de 500 hectares plantados e todo dia está aqui, firme, observando como está a produção. Maria, é uma atividade que requer sempre a presença do cafeicultor, não para. Não, o café não para, é o ano todo, desde os tratamentos,
depois ele vai para a colheita, depois ele já vai para um outro preparo, sempre, mas é o ano inteiro o trabalho da cafeicultura. Trabalhoso, mas muito bom, que aí a gente vê o fruto daquilo que a gente veio trabalhando durante o ano todo. Segundo o levantamento da consultoria Safras e Mercados, a produção de café no Brasil deve chegar a 61.100 sacas na safra 2022-2023, alta de 8% em relação ao ciclo anterior. Entretanto, os cafeicultores não acreditam nesse aumento. Apesar de 2022 ser o ano de alta na produção do café, foram vários fatores climáticos que interferiram nessa alta produtividade. O ano passado era a safra baixa, esse ano seria a safra alta, né, por causa da bienalidade. Mas eu não acredito nisso porque nós tivemos muito intempéries, isso foi um pouco geral e brava. Nós tivemos a geada que queimou, tem produtores que foi 100%, nós tivemos a seca, que a chuva demorou demais para chegar, e tivemos o frio também. Tudo isso ele acarretou em quebra de produção. A saca de 60 quilos do café arábica é comercializada em média a R$ 1.300. Valor bem abaixo para um ano que seria de alta nos preços. No jeito que subiu os insumos, vamos ver se a gente conseguir fechar a conta, já está de bom tamanho. Na propriedade da Maria Nacal, que fica na zona rural de Patos de Minas, devem ser produzidas uma média de 45 sacas por hectare. O café é especial, cumpre uma série de requisitos para ser classificado assim. A maioria vai para o mercado externo e já foi comercializado antes mesmo de ser colhido. A gente trabalha muito commodity, a gente vende até 3 anos antes essa safra aqui. E a agricultura, na realidade, ela é uma empresa a céu aberto, do qual a gente corre muitos riscos, todas as culturas. Então ele tem esse sobe e desce, a gente acompanha todas as pesquisas, o que é que sempre aconteceu, e isso é uma coisa que sobe e desce, isso é uma coisa normal. O café que vai para o exterior é a qualidade, e hoje nós estamos assim com jovens, aumentando, muitos jovens consumindo café. Esses jovens procuram café de qualidade, né? Então aí o mercado interno começa a consumir esse café. Mas agora lá fora já é uma exigência para ir para realmente algo de qualidade, com sustentabilidade, com todas essas coisas assim, né? Que na realidade é o que precisa ser feito. No meio da produção dessa reportagem, chega a chuva. A gente vai parar ou vai ficar na chuva? A gravação foi interrompida por alguns minutos, mas a chuva é sempre bem recebida. No meio da entrevista, chuva. Maria, essa chuva é bem-vinda? Muito. Chuva sempre é bem-vinda. A água, né, algo muito feliz assim da gente ter isso, que é o que a planta quer, né? Então é muito importante. Aí é um alimento para as folhas, né, tudo. A irrigação ela ajuda demais, mas não é totalmente completo do que a chuva. A natureza ela tem uma riqueza muito grande. O segredo para um café de qualidade começa antes mesmo do plantio, mas um ingrediente faz toda a diferença. É o amor, o carinho e a paixão por aquilo que a gente está fazendo. E isso eu sinto até na minha equipe que trabalha. A minha equipe é uma equipe enxuta, mas uma equipe que faz ali tudo com muito carinho, faz o que precisa ser feito, e com isso a gente tem mais qualidade e tem o resultado que na realidade ele traz algo assim, agrega alguma coisa assim de coração, de satisfação. E depois de uma matéria dessa, despertou o desejo para apreciar um bom café. Olhando um café desse, né, a boca enche d'água. Olha só, o outono começa domingo, mas o que será que essa nova estação reserva para nossa região? É isso que a gente confere agora. Depois do verão chuvoso e quente, o outono chega sucedendo a estação mais quente do ano e com características bem específicas para esta época. É uma estação em que é caracterizada pelo fato do Sol estar se deslocando para o hemisfério norte. E no início do outono ele passa exatamente sobre o Equador. Ele se distancia do nosso hemisfério a cada dia,
no outono, até que ele chega no máximo de distância, que é exatamente o início do inverno. O climatologista destaca como deverá ser este início do outono 2022. A característica interessante é que o outono, via de regra, ele é marcado por uma amplitude térmica muito grande. O que significa isso? A diferença entre a temperatura mínima e a temperatura máxima é muito grande. E nós já vamos começar a ver isso a partir de domingo. Porque a partir de domingo nós já começamos a observar entradas de frentes frias. E já existe uma previsão de uma para começo da semana mesmo, chegando na nossa região, já derrubando um pouco as temperaturas. Não muito, porque ela vai derrubar mais as temperaturas na região sul. Para a gente aqui ela deve cair algo em torno de 4 graus, mais ou menos. Mas a mínima já vai ficar um pouco mais fria e a máxima já vai ficar um pouco mais quente. Adalberto Vieira explicou também que a incidência do Laninha interfere neste período de transição entre as estações. O que significa isso? A água do Oceano Pacífico, as costas da linha do Equador, está um pouco mais fria do que a média. Isso faz com que normalmente o sul fique mais seco e o norte fique um pouco mais molhado, com a maior umidade. Nós estamos aqui no meio, né? Ora nós vamos sofrer efeitos da seca, ora nós vamos sofrer efeitos de um pouquinho mais de umidade. Nós podemos entender que, como nós temos muita umidade nesse momento, com essas entradas de frentes frias podem propiciar momentos de precipitação, de chuva. Então nós esperamos aí que nesse começo de outono nós ainda tenhamos chuvas, o que é muito importante para a opção de quem está fazendo a sua safrinha. E nós estamos de olho aí no mês de abril, que é um mês decisivo para o desenvolvimento das plantas. Se não houver precipitação, normalmente nós temos problema de produção. A expectativa é que nós tenhamos chuva suficiente para o desenvolvimento das culturas. E esse foi um verão que está terminando agora de muita chuva, muita precipitação. Em Patos de Minas choveu atipicamente como não chovia há 30 anos, né? Pois é, Aldair. Só em janeiro nós tivemos aí 2 enchentes em um prazo aí de pouco médio aí, de 15 dias. Muitas famílias ficaram desabrigadas, houve prejuízo em diversos setores. Vamos ver agora o que nos aguarda. O outono está chegando aí com mais estabilidade. Vamos saber como é que fica a previsão do tempo para o último fim de semana de verão. Se você pensa em trocar seus óculos, já sabe onde ir, né? Os dados meteorológicos do IMET mostram que faz calor e não deve chover no Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro. Em Patos de Minas, no sábado, as temperaturas variam entre 20 e 32 graus. E no domingo, a máxima deve chegar aos 33 graus. Em Lagoa Formosa, a previsão é de mínima de 21 e máxima de 31 graus no sábado. No domingo, máxima de 32 graus. Em Lagamar, no sábado, máxima de 33 graus. Já no domingo, as temperaturas variam entre 21 e 34 graus. Em São Gotardo, mínima de 21 e máxima de 32 no sábado. Já no domingo, a máxima deve alcançar os 33 graus. E em Rio Paranaíba, a máxima prevista é de 31 graus para o sábado, enquanto no domingo, os termômetros devem registrar mínima de 20 e máxima de 32 graus. A seguir aqui no NTV News, mais 129 casos da Covid-19 são confirmados em Patos de Minas. E os impactos da desassistência nos serviços oncológicos. O descredenciamento do Centro Oncológico para o recebimento de verba pública tem provocado desassistência no atendimento de pacientes com câncer e preocupa os gestores da saúde diante da falta de habilitação por parte do Ministério da Saúde para um novo estabelecimento médico em Patos de Minas. O seu Antônio mora em Paracatu e há 5 anos luta contra o câncer de próstata. O local mais próximo para o tratamento foi em Patos de Minas, no Centro Oncológico AZ do Noroeste. Ele recebe de 14 em 14 dias as sessões de quimioterapia. Para ele, o local de tratamento se tornou sua segunda casa. Cheguei aqui, aí nem roupa não trouxe, não sabia, né, como é que era, nem nada. Aí já comecei o tratamento e estou até hoje. Para mim foi bom demais da conta, graças a Deus, né? O pessoal me atendeu muito bem e atende até hoje muito bem, né? Só na casa de apoio eu fiquei 3 meses e meio, né, Andrés? Dormindo ali, pelejando, graças a Deus.
Seu Antônio e outros pacientes que recebem o tratamento contra o câncer na clínica vão ser os únicos a ser mantidos pela unidade de agora para frente. Isso porque a unidade não é mais parceira do Hospital São Lucas, que foi fechado no ano passado. Segundo regras do Ministério da Saúde, para os serviços continuarem funcionando, um hospital tem que estar aliado ao serviço de oncologia. Como todo mundo sabe, né, o Centro Oncológico sempre teve muitas dificuldades, né, com relação aos atendimentos, que se envolvia a parte hospitalar, né? Nós somos credenciados, né, éramos credenciados vinculados ao Hospital São Lucas, né? E o São Lucas sofria várias dificuldades por muitos anos. Com essas dificuldades do São Lucas, nós começamos as tratativas de construir um novo hospital oncológico em Patos, né? Então, o doutor Olamir veio até a Patos, procurou o nosso prefeito, Falcão, e começou as tratativas para a construção de um novo hospital, para que o hospital atendesse toda a população em oncologia, né, em alta complexidade, como todo, né? Porque o tratamento de câncer, ele é 3 tratamentos, né? É a quimio, rádio e cirurgia. Então não tem como só o AZ funcionar com quimioterapia e radioterapia. Nós precisamos do hospital. Então, assim, durante, né, todo esse tempo, né, a gente iniciou o projeto da construção, nós fomos surpreendidos em 14 de dezembro com o Ministério da Saúde comunicando que o Hospital São Lucas seria desabilitado da oncologia em Patos de Minas. E desde então, nós começamos uma luta incansável, né, o município, o Centro Oncológico, né, junto com o município, o doutor Olamir, para reverter essa situação. Nesse momento, o Ministério deu um prazo para que a oncologia em Patos mostrasse um plano de ação. E esse prazo está vencendo, né, porque eles têm a verba vinculada em Patos, né, que fala que é o recurso, e esse recurso ainda está vinculado. Nesse tempo, a prefeitura, né, o município, já foi várias vezes no estado, várias vezes no ministério, mas nada se resolveu ainda. Nós estamos aguardando que em breve, né, essa situação toda se resolva para que seja habilitada a Santa Casa, que é o que o município está sugerindo para o Ministério. Foi a única possibilidade que vimos, né, de forma mais rápida, habilitar a Santa Casa para que os serviços do Centro Oncológico continuem sendo prestados de forma integralmente, né, na forma de quimioterapia e radioterapia. A presidente da Fundação Procurasse vê com preocupação a falta de um hospital para atender o Centro Oncológico. Com o descredenciamento da oncologia aqui de Patos, os nossos pacientes estão tendo que ir para Belo Horizonte, Uberaba, Uberlândia, Barretos, Brasília, Goiânia. Nós levamos esses pacientes para essas localidades. Só que a viagem que é feita é muito cansativa. A pessoa toma quimioterapia na cidade de Barretos, vamos assim dizer, e depois vem de carro ou vem de van. É muito sofrimento. E o pior é que os nossos pacientes estão falecendo fora da cidade deles de origem. Eles falecem longe da família, longe dos amigos, longe da cidade deles. Então, eu acho assim, esse descredenciamento, né, do SUS, da oncologia, chegou em má hora, né? Aqui já estava tudo pronto. A clínica oncológica ela é muito bem instalada. Ela tem muita coisa bacana aqui dentro, né? Tem o tratamento radioterápico também e a quimioterapia. Então, o nosso paciente precisava de ir para fora, não. Está indo porque, infelizmente, não tem mais o tratamento. O que tem agora são tratamentos que já foram iniciados e que a clínica se propôs a fazer, né? Terminar o tratamento deles. Mas, assim, novos casos não está acontecendo, porque, infelizmente, né, não está sendo possível fazer isso.
Odair, a gente vê um cenário crítico envolvendo a oncologia aqui em Patos de Minas. Recentemente, você mostrou aqui no NTV News a situação da Eunice, uma senhora que estava internada na UPA aqui em Patos de Minas. Com muito custo, com muita dificuldade, ela conseguiu uma vaga no hospital regional. No entanto, ainda essa situação dessa senhora não se resolveu. Agora pense só, imagine só quantas pessoas estão na mesma situação da dona Eunice, que aguarda uma cirurgia. Pois é, a dona Eunice foi para o regional, Matheus, porque ela estava na UPA, né? Precisava de um outro local para ela poder ficar. E aí ela foi para o regional, que não oferece esse serviço, que não presta esse serviço de oncologia. Mas ainda assim, os familiares temendo pela morte dela, né, que ela se agravasse e tivesse aí um problema maior, pediram, né, e a gente noticiou aqui, a gente fez aqui a cobertura de pelo menos duas vezes da situação dela, não só dela como de outros pacientes que dependem de um atendimento oncológico. Eu, inclusive, conversei com Pedro Cunha, que é conselheiro estadual de saúde, e ele estava me dizendo que vai promover uma reunião para falar sobre isso. Ele me disse que solicitou hoje, juntamente com a Fátima Gomes, que é presidente do Conselho Municipal de Saúde, uma reunião na terça-feira, no dia 22, né, às 14 horas, na Superintendência Regional de Saúde em Patos de Minas, para tratar sobre a oncologia. Foi o que o Pedro Cunha me repassou, né? Inclusive, a nossa reportagem do jornalismo da NTV vai acompanhar essa reunião, esse desdobramento. Ele fala aqui que é sabido, né? Ele cita aqui no texto que ele me mandou, que é sabido que depois do fechamento do Hospital São Lucas, os pacientes que estavam em tratamento no centro HZ, que a gente mostrou aí, né, o Centro Oncológico HZ, continuam em tratamento de quimioterapia e de radioterapia, sendo bancado pela Secretaria Municipal de Saúde de Patos de Minas, mas eles estão sem esse aporte, que é o aporte do Ministério da Saúde, porque houve um descredenciamento, né? Pacientes diagnosticados com câncer estão sendo encaminhados, os novos, né, diagnosticados com câncer, estão sendo encaminhados para Uberaba, para o Hospital Eliangote e também em Belo Horizonte. Ou seja, é uma situação muito complicada esse deslocamento dessas pessoas que precisam desse tratamento. A Santa Casa de Misericórdia de Patos de Minas, segundo o Pedro que me contou, pediu o credenciamento ao Ministério da Saúde e está aguardando para ser referência em oncologia em parceria com o Hospital Oncológico AZ Noroeste. O que todos os pacientes esperam e o que a gente vem ouvindo desses pacientes é que essas medidas ocorram, né, com mais urgência, que tudo isso possa ser aí viabilizado. Esse encontro aí dos Conselhos de Saúde Municipal e Estadual, através do Pedro e dos seus pares, né, é muito importante para que haja o envolvimento de todos esses gestores da saúde, desses conselheiros, e através desse envolvimento, através dessa aproximação e esses encontros, seja discutido isso, e que esses anseios, né, todas essas atas desses encontros, cheguem às autoridades para que as providências urgentes sejam tomadas, porque a gente vê situação como essa da dona Eunice e de tantas outras que a gente já mostrou aqui. A gente sabe que o câncer é uma doença triste, terrível e que precisa ser tratada. O mote do câncer, né, o que todos os médicos dizem é o seguinte: quanto antes detectado, quanto antes começar o tratamento, maiores são as chances de cura. Então, quando você não tem esse serviço prestado da maneira correta, quando é preciso deslocar, quando não tem essa disponibilidade no município, a situação desses pacientes fica realmente muito mais complicada. Então a gente vai acompanhar tudo isso, essa busca por esses tratamentos, por essa situação de desassistência oncológica da maneira em uma amplitude maior. Claro, torcendo também para que a Santa Casa possa virar essa referência, com né? certeza. Esse é um dos objetivos de criação também da Santa Casa, entre tantos outros, para o atendimento à saúde. E a gente vai continuar acompanhando aqui toda essa situação. Mas aí, Matheus, quando a gente chega falando de saúde, a gente lembra também da Covid-19 e a gente atualiza aqui no NTV News os números da Covid, está aí na tela, né? O boletim epidemiológico dessa sexta-feira diz que mais 129 casos foram confirmados, né? De acordo com a Prefeitura, apenas um teria sido registrado hoje, os outros, segundo o texto, os outros 128 são remanescentes ao período de 21 de janeiro a 3 de fevereiro. A gente percebe ali que ao todo 79 doentes se recuperam em casa, apenas 5 patenses estão internados. Essa baixa aí nas internações é importante, todos eles em leitos clínicos, não tem ninguém aí em UTI, de acordo com o boletim. Não foram confirmados óbitos no boletim de hoje. E quanto à ocupação de leitos públicos por pacientes com Covid-19,
está em 2,22 nas UTIs e 1,96 nas enfermarias, que até ontem estavam zeradas, né? Exatamente. A gente avalia também aí o boletim que mostra a ocupação total de leitos e considera todas as doenças nesse boletim aí nas redes de saúde particular e pública. Nesse cenário aí a gente mostra que nos clínicos o percentual, lembrando de novo, para todas as doenças, o percentual está em 80,71%, enquanto nas UTIs a ocupação registra 66,66%. São 8 pacientes com Covid nos leitos clínicos e apenas 1 em UTIs, considerando todos os hospitais, sejam públicos e particulares. Redução muito bem-vinda neste momento de pandemia, né? Com certeza, Odair. A gente vinha aí de uma sequência de dias onde a ocupação em leitos clínicos, a gente não havia ali, estava zerada a ocupação em toda a nossa Patos de Minas. A partir de agora aparece um novo número, a gente torce para que essa pessoa tenha uma plena recuperação dessa doença e que outras pessoas não venham ocupar esses leitos, tanto de enfermaria quanto também das UTIs destinadas à Covid-19. Agora, um outro fator, Odair, que é preocupante, sim, nós temos aí 128 casos de outros dias que foram contabilizados aí no boletim epidemiológico desta sexta-feira. Causa uma certa preocupação. Será que naquele momento, quando esses casos vinham sendo confirmados, aquilo que era repassado para a população através do meio de comunicação aí da prefeitura, refletia realmente a realidade? São 128 óbitos, claro aí, divididos em vários dias, como você bem disse, mas a gente percebe mais uma vez uma certa demora nessa sistemática de informação. Compreendemos sim aquela demora da informação da prefeitura para o estado, mas partindo da prefeitura, que deve passar a realidade para a população, a gente vê essa demora e aí fica o questionamento do porquê. Tem sido uma constante, né? 128 casos que aparecem de um período lá de janeiro para fevereiro, é uma constante que tem ocorrido nesses boletins da prefeitura, justamente no período em que tínhamos aí um número bem maior de casos sendo divulgados, ou seja, os números eram ainda maiores do que a gente imaginava. Graças a Deus nós passamos por esse pico e estamos aí numa redução. Matheus, depois do intervalo, eu quero saber de você também, né? O que o aposentado pode fazer com o dinheiro antecipado do 13º para aqueles que vão receber agora adiantado pelo governo? Foi publicado, inclusive, essa semana, né? É um bom momento, né? Para ver o que vai fazer com esse dinheiro. E você que tem em casa também vai ver que criança de 4 anos foge de escola e família cobra mais rigor na segurança. O Diário Oficial da União publicou nesta sexta-feira decreto autorizando a antecipação do 13º salário para os aposentados e pensionistas do INSS. O pagamento será feito em 2 parcelas e cerca de 30 milhões e 500 mil beneficiários do INSS vão receber essa antecipação. Já é o 3º ano em que a medida foi aplicada para injetar dinheiro na economia. Desta vez, o governo espera que 56 bilhões de reais sejam pagos aos aposentados do INSS. A decisão faz parte do pacote de medidas anunciado nesta quinta-feira pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo ministro do Trabalho e da Previdência, Onyx Lorenzoni. Os impactos causados durante a pandemia, aliado ao aumento no preço dos produtos, principalmente o gás de cozinha, têm deixado o orçamento de milhares de famílias brasileiras ainda mais apertado. O 13º salário, que só iria cair na conta dos aposentados no final do ano, agora deve cair entre os meses de abril e maio deste ano. Para muitos aposentados, a antecipação veio em boa hora. É bom para nós, porque você sabe que hoje os aluguéis tá bravo, né? Os aluguéis, alimentação, remédio, tá na hora da morte, mas foi bom. Uma ajuda assim é melhor para nós. Sei que é bom, hein? Então vai dar pra pagar as contas? Pagar as contas, hein? Que as coisas, do jeito que tá caro, tudo que você compra tá caro, a gente não tá dando conta de comprar nada. Salário mínimo, você não faz nada. Não dá nem pro gás. Gás você vai ter que cozinhar na lenha porque não dá pra comprar. É difícil, tá? Há uma parcela pequena de pessoas que são muito organizadas com suas finanças e têm destino certo para o dinheiro, como esse aposentado que não gostou da antecipação. Pra mim é ruim. Por quê? Porque eu pego meu dinheiro controlado. Agora, o que eu vou fazer agora? O que é isso que eu vou pegar? Não tem compromisso com ele. Compromisso com ele no fim do ano. Então, não é bom, não. Você já tem um cronograma de pagar suas contas? Já.
gosto, não. O meu costuma tirar 3 meses depois. Aí, com essa antecipação, que vai salvar muita gente, mas que deixa alguém preocupado como esse senhor aí e muitos outros, essa antecipação tem que ser entendida com muito cuidado, né? Porque se gastar agora esse dinheiro indiscriminadamente, né, se acabar utilizando ele agora, vai fazer falta lá no final do ano, que é a data, ou então pelo menos no meio do ano, que é a data que geralmente é liberado. Mas a gente já está aí numa terceira edição de liberação desse dinheiro, desse adiantamento do 13º, que é uma ideia do governo de dar uma aquecida na economia, assim como foi com a liberação, como está sendo, né, ou vai ser, a liberação também do FGTS, R$2.000 para o FGTS, além de outros incentivos para as pequenas e microempresas e para os empreendedores individuais. Se você estivesse nessa fila aí, você é muito novo para isso ainda, se já tivesse aposentado, guardaria o dinheiro, gastaria, teria um plano, como é que é? Como a maioria dos brasileiros, com certeza eu usaria esse dinheiro aí, porque a gente vive um momento de muita dificuldade, onde os preços estão lá nas alturas, mas a gente percebe aí uma certa divisão de opinião, né? Porque, como você bem disse, não é um dinheiro que vem de uma forma extra, é seu dinheiro, que você terá o direito de retirá-lo, mas tirou uma vez, tem que dar um rumo para ele. É aquele mesmo que sairia mais à frente que está sendo adiantado, né? Exatamente. Daí vamos mudar de assunto agora e vamos mostrar para quem está em casa que um garotinho que tem apenas 4 anos de idade fugiu de uma escola no bairro Sebastião Amorim e os familiares agora pedem mais rigor em relação à segurança na instituição de ensino. A criança de apenas 4 anos conseguiu sair sem ser percebida dessa escola situada na rua José Ribeiro Sobrinho, em pleno horário de pico. De acordo com a mãe do menino, o mesmo episódio já teria ocorrido 2 vezes. Em menos de uma semana, ele foi liberado 2 vezes, sem a presença de algum acompanhante, um pai, um adulto para soltar ele. Aqui a gente tem que entrar e ir direto na porta da sala de aula e falar o nome da criança para eles liberar. E isso não aconteceu, porque não tinha ninguém. A primeira vez eu topei com ele na esquina, chegando na avenida. A segunda vez, ele desceu e foi parar lá na nossa casa. A gente procurou ele na escola inteira, a segunda vez ninguém sabia onde que ele estava na escola, a gente procurou ele na escola inteira e por fim uma das professoras saiu, inclusive, indo embora e foi olhando e aí a gente descobriu que ele estava em casa, ele tinha chegado em casa sozinho. Segundo a avó do garotinho de 4 anos, ele andou cerca de 400 metros da escola até a casa em que eles residem. O menino teria sido auxiliado por uma pessoa desconhecida. Aí eu perguntei para ele, falei, meu filho, mas como que você atravessou a rua, a avenida? Ele falou assim, quem te ajudou a passar a avenida? Ele, a mulher. Eu falei, quem que é a mulher? Ele, não sei. Então, eu creio que até é um anjo do Senhor, né, que apareceu para atravessar ele, porque nessa hora a gente podia estar com um problema maior, né? Mãe e filha agora cobram mais rigor em relação à organização na saída dos alunos. A gente queria ver se tem algum órgão competente, se tem como colocar alguém aqui na saída da escola, no portão da saída da escola. Na entrada tem a diretora que fica na entrada da escola, mas na hora de sair nem sempre tem gente ali. Então eu queria ver se tem como colocar, né, alguém ali na porta para ficar de olho nas crianças, porque é 2 portões de entrada e saída. E como aconteceu, pode tornar a acontecer. A gente até está fazendo essa observação, não só por nós, né? Porque também pelas outras mães que deixam seus filhos aqui e vão trabalhar para que isso não venha acontecer. Graças a Deus que tivemos um final feliz, mas e se não tivéssemos? Em contato com a direção do anexo da Escola Municipal Norma Borges Beluco, a reportagem da NTV foi informada que na data em que houve o sumiço, a professora responsável auxiliou nas buscas pela criança utilizando o próprio carro. E ainda de acordo com a direção, o incidente já havia sido esclarecido ao Conselho Tutelar e para a mãe da criança. Imagina o susto desses pais, desses familiares, encontrar essa criança de 2 anos em casa, que deveria estar na escola. E olha, é muito complicado, né? Porque criança, já dizia minha mãe, cega a gente. Criança cega a gente. Mas assim, os familiares estão com toda a razão de cobrar realmente um rigor maior. E claro que a direção da escola, como explicou aí, fez de tudo para poder, quando percebeu que o garotinho não estava lá, né, para procurar e tal.
Mas é necessário realmente que as escolas tenham um rigor maior nessa questão de segurança, uma vez que já, se aconteceu com essa criança, pode acontecer novamente, então é necessário que esses cuidados sejam ainda mais implementados, maiores. Né? Fato é que aconteceu uma falha, que bom que essa criança ela foi encontrada, agora é trabalhar para recuperar aí a segurança ou dar mais segurança para os alunos para que fatos como este ou semelhantes não aconteçam novamente, Odair. Já fugiu da escola alguma vez, Matheus? Não, já pedi para ir embora mais cedo. Muito bem. Você já? Já fugi da escola, já. Olha só. Já, mas eu voltei. Que bom. Deu certo. O NTV News está terminando aqui. Amanhã quem vai estar aqui na bancada, sozinho, é o Matheus Borges. Eu te encontro na segunda-feira. Uma boa noite e até lá. Semana que vem a gente se encontra mais vezes aqui na bancada do NTV News. Boa noite para você e até amanhã.